Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora está começando mais uma programação de fé, o nosso programa de cada dia. E para darmos início nesta programação, nós teremos uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus, pedindo a bênção, a graça, a misericórdia e louvando a Ele também com nossas vidas, né? Oremos todos e eu convido a todos que orem comigo. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Deus, nós agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos reunidos ao redor da Tua bendita palavra, Senhor. Essa congregação espalhada por todas as partes, virtual, e que se reúne ao redor da santa palavra do Senhor para receberem a bênção do Senhor. E nós pedimos perdão por todos os nossos pecados, pedimos a direção, a inspiração para mais este programa e que todos os meus amados irmãos sejam abençoados e que o nome do Senhor, sobretudo,
seja honrado, seja louvado pelos teus filhos. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos estas bênçãos e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados irmãos, a escritura que vamos ler está contida em São Marcos, capítulo 16, e nós começaremos com o versículo 1. Então nós vamos ler a partir do versículo 1 do Evangelho de São Marcos, no capítulo 16. Enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos dar as nossas notificações e lembrando então que este programa é publicado diariamente de segunda a sábado, no horário das 18 horas, aqui por este canal, a Mensagem do Sétimo Anjo. E é um oferecimento da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa, no estado de São Paulo. Os nossos cultos nesse endereço são realizados todas as quartas-feiras, no horário das 19 horas, e todos os domingos, no horário das 18 horas e 30 minutos. E vocês todos aí da região de Santa Bárbara do Oeste, dos bairros adjacentes aí, Americana, estão convidados a estarem em nossas reuniões. Na cidade de Campinas, nós temos também o nosso tabernáculo, localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom, no estado de São Paulo. E nesse endereço, nós temos cultos todas as quintas-feiras, no horário das 19 horas, e todos os domingos, no horário das 8h30 da manhã. E todos vocês estão convidados a estarem conosco. Todos vocês aí da região metropolitana de Campinas estão convidados a adorarem conosco, a louvarem e a receberem a bênção de Deus ali também, juntamente com a família de Deus. E nós temos os grupos de WhatsApp também. Nesses grupos nós retransmitimos toda a publicação, toda a programação deste canal. Então, assim que o vídeo é publicado aqui no canal, simultaneamente também nós já enviamos ele para os grupos de WhatsApp, né? Então, se o irmão ou a irmã desejar fazer parte, participar de um desses grupos, é só deixar o seu número aí, seu nome e falar que quer ser participante do grupo. Então nós teremos imenso prazer em colocar você como um participante também, não é? E se você tiver também um pedido de oração, você pode deixar aí nos comentários o teu pedido de oração e a Igreja de Deus estará suplicando, clamando ao teu favor. E ainda em tempo nós pedimos a todos vocês que nos acompanham nestas programações que, se você não é inscrito no canal, nós pedimos que você faça isto, inscreva-se. Se você ama esta mensagem, esta programação, se você crê na mensagem do profeta de Deus, então você inscreva-se neste canal e também, na hora de assistir, clique no símbolo de gostei, não é? Porque isso é importante tanto para o canal como para todos aqueles que estão assistindo, porque o algoritmo do YouTube
então impulsiona cada vez mais os vídeos quando se demonstra interesse por eles, não é? Então, outras pessoas, outros irmãos que também creem na mensagem de Deus, do profeta enviado para esta era, então também poderão ser alcançados com esta programação, com a bênção de Deus, com a leitura, com o estudo das mensagens, não é? Então, tá tudo certo então. E dito essas coisas, nós vamos agora fazer a leitura bíblica aqui, conforme nós anunciamos, em São Marcos, capítulo 16, e nós vamos começar com o versículo 1. Leiamos todos e com muita atenção para recebermos as bênçãos de Deus. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã, bem cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis. Buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou dos mortos, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela, anunciou-o àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitados. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer
e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Graças a Deus, né? Então aqui está este relato verídico, relato verdadeiro da Bíblia Sagrada, que não é um livro qualquer de história, mas é a palavra santa de Deus. E aqui está então o relato de como tudo isso aconteceu. A grande vitória, vitória do povo de Deus, vitória dos filhos de Deus. Porque se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, nós não teríamos a nossa vitória. Nós não teríamos essas promessas feitas por Ele, como nós acabamos de mencionar aqui, né? Mas eu quero deixar um versículo como destaque. Vamos aqui, eu acho que é o 19, não é? Vamos ver se é o versículo 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Não é este verso. Vamos para o 18 então. Vamos ver aqui no versículo 18. É esse mesmo, é o verso 18 aqui que eu gostaria de destacar, não é? Aqui. E pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Agora, aqui que eu queria destacar. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Eu gostaria de deixar estas linhas deste versículo 18, né? Deixar estas linhas como destaque para nós desta leitura. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. E eu estava pensando, meditando, enquanto nós estávamos efetuando a leitura. Que tipo de mãos deveriam ser essas para que isso pudesse acontecer? Porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Porventura, poderiam ser mãos impuras, mãos que praticam a iniquidade, mãos que derramam sangue inocente? Não é esse tipo de mão
que o Senhor Jesus Cristo estava se referindo aqui. Essas mãos são mãos consagradas, mãos puras, mãos limpas, que seriam colocadas sobre os enfermos e eles seriam curados. Agora é bom lembrar que eles não precisariam fazer nada, né? Os discípulos que receberam esta comissão, eles não precisariam fazer nada, apenas colocariam as mãos sobre os enfermos, apenas tocariam os doentes e eles receberiam a cura. Isso é maravilhoso, isso é muito tremendo, nós pensarmos nestas verdades, pensarmos nestas coisas, não é? O poder que o Senhor Jesus Cristo delegou aos seus discípulos. Vale a pena ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Isto é ser um crente pentecostal. Quando eu me refiro a crente pentecostal, eu não estou me referindo a um crente que seja membro de uma organização chamada pentecostal. Não é isso que eu estou me referindo, não. Eu estou me referindo a um crente que tenha uma vida pentecostal, porque Pentecostes é o Espírito Santo na pessoa. E eu não sei se vocês já pensaram, já meditaram nessas coisas, que Pentecostes não se repete. Se você me perguntar, mas como assim, pastor? Pentecostes veio uma vez na terra, caiu sobre o povo, os discípulos, ali no princípio, logo após a ressurreição. Eles ficaram ali no cenáculo, esperando o cumprimento da palavra do Senhor Jesus Cristo, do Mestre. Ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então a ordem era essa, que eles deveriam ficar ali. E eles permaneceram ali, em Jerusalém. E logo, 10 dias depois da Páscoa, não é? Ou seja, depois da ascensão, então eles receberam essa dádiva de Deus chamada Pentecostes. O que era? Era que eles estavam reunidos no cenáculo e o Espírito Santo desceu ali no cenáculo e tomou conta de todos os que estavam ali presentes, e foram vistas por eles, os que estavam ali dentro, línguas de fogo repartidas sobre cada um deles. E eles começaram a falar em outras línguas, línguas estranhas. Começaram a falar em línguas estranhas e a glorificar a Deus e receberem o poder do Espírito Santo que estava prometido pelo Divino Mestre. Aleluia! A partir dali, Pentecostes permaneceu com a igreja. E os tempos foram passando, as eras, primeira era, como nós já estudamos em programação anterior sobre as 7 eras, então a primeira era foi a era de Éfeso. E nós tivemos uma mensagem ali na era de Éfeso,
trazida pelo apóstolo São Paulo, né? Que foi o primeiro mensageiro enviado aos gentios. Então, passada essa era, Pentecostes começou a diminuir. Aquele poder que estava sobre os discípulos ali no cenáculo, passada a primeira era, esse poder começou a diminuir. Então foi Éfeso, depois foi Esmirna, a próxima era. A seguinte foi a era de Pérgamo. Na era de Pérgamo, Pentecostes já tinha diminuído mais ainda um pouco. Aquele poder, aquela vida de Deus que estava neles, nos discípulos, estava diminuindo cada vez mais. Então, na terceira era, já tinha diminuído mais um pouco. E quando passou a terceira, veio a quarta era, naturalmente, Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Aí a próxima era a era de Tiatira. Então, na era de Tiatira, Pentecostes era quase somente uma lembrança. Aquele poder que eles tinham na primeira era já não atuava mais ali nessa quarta era, que era a era de Tiatira. Então, passou-se a quarta, veio a quinta. Na quinta era, então vamos prestar atenção nisso. Na quarta era, Pentecostes foi como as águas de um rio que baixaram, não é? Primeira, segunda, terceira. As águas baixaram e estava somente na sola dos pés, naquela igreja daquela era. Passado mais um pouco, veio então naturalmente a quinta era, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Veio a era de Sardes. Quando veio a era de Sardes, as águas começaram a subir. A mesma água que tinha caído em Pentecostes, o mesmo Espírito Santo, começou a subir novamente. E aí eles tinham mais um pouco daquilo que eles tiveram antes, porque como estava diminuindo, né? Nessa era, então houve uma reversão e as águas de Pentecostes começaram a subir. Logo depois da era de Sardes, nós temos a era de Filadélfia. Então, nessa era, já as águas de Pentecostes haviam subido bastante já. Já tinha aumentado bastante, mas não foi outro Pentecostes, não. Não foi uma repetição, não. Era o mesmo Pentecostes de antes. Aleluia, né? Então, quando veio essa sexta era, que foi Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, foi a quinta. Aí vem a era de Filadélfia, quando Pentecostes já estava subindo, já estava, quem sabe se nós pudéssemos fazer uma comparação, as águas de Pentecostes, do Espírito, o poder do Espírito Santo já estava por aqui neles, novamente, né? Era o mesmo Pentecostes. Aí quando passou a era de Filadélfia, então veio a sétima era, que foi quando Deus derramou sobre o povo os seus dons espirituais, as manifestações do Espírito Santo, que caiu sobre o povo na sétima era, que é justamente a era em que nós estamos vivendo.
A era de Laodiceia, na qual nós estamos vivendo, se eu não me enganar com os números, ela começou em 1909. E estamos dentro dessa era ainda até agora. Já são mais de 100 anos, não é? E a era de Laodiceia ainda está em operação. Então foi quando os dons do Espírito Santo, a cura divina voltou a acontecer, as línguas estranhas voltaram a acontecer, os sinais e maravilhas na igreja voltaram a se evidenciar, a serem evidentes. Isso tudo foi nessa era em que nós estamos vivendo. Aí você diz assim para mim, mas o pastor já pregou que nós estamos na era mais fria possível, mais pecadora possível. Sim, isso é verdade, porque ela foi uma era bastante longa. Aliás, tem sido, não é? Tem sido uma era bastante longa, a era de Laodiceia. E ela só vai terminar com o arrebatamento da igreja. E nesse tempo, então, Deus foi restaurando aquelas bênçãos, aquelas dádivas que haviam sido perdidas nas eras anteriores, não é? Que são as manifestações do Espírito Santo. E às vezes nós temos dito para a nossa igreja, onde nós pregamos, aonde nós somos responsáveis, né, por trazer o ensino, trazer a palavra, eu tenho dito para a igreja, nós precisamos voltar a Pentecostes. Mas esse voltar a Pentecostes, eu não estou me referindo a voltar a Pentecostes de uma maneira coletiva, não. Eu estou me referindo a voltar a Pentecostes individualmente. Cada pessoa por si próprio precisa voltar aos princípios sagrados de Pentecostes, da primeira igreja, da igreja apostólica e assim por diante. Então, deve haver uma necessidade dentro das nossas almas, até porque a Bíblia diz, e porão as mãos. Onde está esse poder agora? Onde está esse poder agora de você colocar a mão sobre um doente? Não precisa fazer mais nada, só colocar a mão sobre ele, ele recebe a cura. Ora, isso é poder que existia, que foi dado por Deus para os crentes cristãos verdadeiros. E agora, às vezes, nós pensamos, nós estamos nos avizinhando ao arrebatamento da igreja. Cada dia que passa, nós estamos ficando mais próximos do arrebatamento da igreja. Mas onde está o poder que havia lá na igreja primitiva? Se Pentecostes já subiu outra vez, né? Aleluia! É que nesta era agora, nós estamos na era da restauração de todas as coisas. A restauração, primeiramente, a restauração da palavra. Você me perguntaria, mas isso é certo? Não é? Sim, é perfeitamente certo. É perfeitamente verdadeiro. Porque
em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, se eu não me enganar, versos 19 e 20, então, quando São Pedro estava fazendo uso da palavra, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, versículo 19 e 20, se eu não estiver enganado, né? Com o número dos versículos. Então, o apóstolo São Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha os tempos do refrigério, dos quais Deus falou pela boca de seus profetas, e que envie Ele para nós, Deus, né, o Cristo, que já dantes foi ordenado, que já dantes nos foi falado, que seria assim, não é? Então, e envie Ele a Cristo, e então isso seria a restauração de todas as coisas. Agora, falando em restauração, nós não estamos falando somente da restauração da palavra de Deus. A palavra de Deus é o principal, não é? É a principal restauração. Mas a própria natureza sofrerá uma restauração. Os rios sofrerão uma restauração. Essa expressão sofrer quer dizer passarão, não é? Por uma restauração. Os rios poluídos hoje, a natureza tão agredida pelo ser humano passará também por uma restauração. O mundo, de um modo geral, passará por uma restauração. A terra, tudo isso será restaurado neste tempo que o Senhor Deus houvesse de enviar o Cristo, não é? Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham os tempos de refrigério, os tempos de paz, os tempos de bênçãos, os tempos de comunhão com Deus, do homem, ser humano, poder ter comunhão com Deus face a face, e envie Ele a Cristo, que já dantes vos foi ordenado. E aí ele continua, São Pedro continua: o qual convém que os céus contenha. Quem é Ele? É o Senhor Jesus Cristo. O qual convém que os céus contenham até aos tempos da restauração de todas as coisas, dos quais tempos, naturalmente, Deus falou pela boca de seus santos profetas. Então, nós estamos esperando uma restauração total. Mas a parte da palavra, a parte doutrinária, já tem sido restaurado. As verdades bíblicas, batismo bíblico, conduta cristã verdadeira, isso já tem sido restaurado. Em uma programação anterior, o profeta disse que nós tivemos os reformadores, que foram 5, né? 5 reformadores. Mas o primeiro mensageiro foi um profeta, não foi um reformador, que foi São Paulo. Aí depois nós tivemos mais 5. E depois desses 5, então viria naturalmente 5, mais o primeiro, 6. E aí nós teremos o 7º.
o sétimo mensageiro, que dessa vez não é apenas um reformador, mas sim um profeta. Aí o profeta Irmão Brana disse: aí nesse tempo Deus voltará aos seus padrões originais, que é tratar com o povo através de profetas. E nós vamos parar aqui porque a hora já deu, não é? Então nós vamos orar agora. Orem comigo. Bendito Deus, nosso Pai Celestial, damos graças ao Senhor em nome de Jesus Cristo, pelas bênçãos recebidas das Tuas mãos, pela mensagem profética que o Senhor tem nos mandado, porque nós percebemos que Pentecostes está sendo restaurado, sim, porque há um desejo em nossa alma, há um clamor em nossas almas por isso, e onde há um clamor, onde há um desejo, é porque em algum lugar tem algo para responder, Senhor. Então eu agradeço ao Senhor nesta hora por esta programação também. Agradeço a Deus, ao Senhor, pelos meus irmãos que nos acompanham, que creem nesta mensagem, que creem no profeta que o Senhor tem enviado para esta última era da igreja, e creem também, esperam a restauração de todas as coisas. E eu peço também a cura divina para os doentes, que os oprimidos possam ser libertados dos males, os demônios possam ser expulsos, Senhor, e que esse poder que foi delegado para a igreja lá em Pentecostes, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, que esse poder retorne para cada um de nós, ó Pai, que somos crentes. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Então, meus queridos, chegamos ao final da nossa apresentação. Nós desejamos que vocês fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus e que o Senhor guarde a cada um, abençoando a todos. E até então a nossa próxima programação, se Deus quiser, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.